Nas encostas mortais do Monte Rainier, a milhares de pés de altitude, 4 bravos alpinistas enfrentaram um destino aterrador. Após um acidente impressionante, os 4 por pouco não despencaram para a sua perdição. Mas, tragicamente, o calvário não acabou ali. Uma audaciosa missão de resgate logo enfrentou perigos crescentes e a tragédia se repetiu. Vamos então analisar mais de perto a tragédia do Monte Rainier em 2012. Garanto que você ficará surpreso com as reviravoltas dessa história louca, desde a montanha perigosa onde aconteceu, o acidente selvagem que deu início a tudo e principalmente a surpresa trágica que veio depois, quando todos menos esperavam. Lembre-se que isso é real e perturbador, então é aconselhável a discrição do espectador. Para entender o que aconteceu naquele dia e o grau insano de perigo envolvido, você precisa saber um pouco sobre o Monte Rainier e o que o torna tão distinto. A montanha está localizada no centro de Washington, na Cordilheira das Cascatas, a cerca de 60 milhas de Seattle. A montanha teve vários nomes ao longo do tempo. Em uma língua nativa americana, era originalmente conhecida como Tacoma, um nome com mais de um significado. Foi descrita como limpadora do céu e a mãe de todas as águas. As duas descrições são bem precisas. Com 14.411 pés, é de longe a montanha mais alta do estado. Seu pico coberto de neve se inclina para baixo em todas as direções, alimentando nada menos que 9 grandes rios que fluem por todo Washington e além. Ao observar o horizonte em Seattle, é a principal coisa avistada. Embora seja tecnicamente parte da Cordilheira das Cascatas, quando você olha para ela, parece praticamente que está sozinha. A obra permanece tão marcante hoje quanto era para as pessoas há séculos. A montanha tem atraído pessoas desde que há gente para admirá-la. Mais de 8.000 anos atrás, as pessoas pisavam em suas encostas, deixando para trás ferramentas, acampamentos e abrigos que desde então foram encontrados. Os nativos americanos também tinham a prática de atear fogo nas partes baixas da montanha para ajudar a criar prados. Esses prados atraíram vida selvagem, impulsionaram o crescimento de plantas e se tornaram áreas para cerimônias e encontros. No entanto, era improvável que alguém naquela época fosse muito longe montanha acima. As falésias íngremes tornavam o acesso fisicamente desafiador e os nativos americanos também se opunham à ideia por razões culturais. Muito antes dos eventos chocantes de nossa história, no final do século XVIII, os europeus começaram a invadir a área, e eles também notaram a alta e solitária montanha. Vários países como Espanha, Inglaterra, Rússia e Estados Unidos da América reivindicaram a posse. Após tratados assinados em meados de 1800, foi renomeado para Monte Rainier e oficialmente passou a integrar os Estados Unidos. Por volta da mesma época, o interesse começou a crescer sobre a ideia de tentar escalá-lo. Até onde sabemos, isso nunca tinha sido feito antes. A primeira tentativa ocorreu em 1857. O oficial germano-americano August Valentine Kautz liderou uma expedição ao cume com outros 4 soldados e um médico. Apesar do tamanho e experiência do grupo, eles falharam. A jornada acabou sendo muito mais longa e exigente do que eles esperavam, e sem suprimentos suficientes, eles tiveram que voltar. 13 anos depois, a cúpula foi tentada novamente. Desta vez foi a dupla de alpinistas Hazard Stevens e Philemon Beecher Van Trump. Quando a dupla chegou em Washington, eles encontraram um homem da tribo Yakama, chamado Sluiskin, que conhecia bem a área e concordou em viajar com eles como guia. O trio montou acampamento na base da montanha, perto de uma cachoeira. Eles nomearam a cachoeira de Cachoeira Sluiskin, um nome que permanece até hoje. Tudo corria conforme o planejado, mas ao alcançar a linha de neve, as coisas mudaram abruptamente. Sluiskin recusou-se a prosseguir. Ele começou a contar uma história selvagem sobre seu avô que ele disse ter tentado escalar a montanha muitos anos atrás. De acordo com Sluiskin, seu avô quase havia alcançado o cume, mas então ele encontrou um espírito maligno que o assustou e o fez fugir. Ninguém, disse Sluiskin, jamais tentou escalar a montanha desde então. Stevens e Van Trump foram longe demais para recuar.
Eles escolheram enfrentar a alta montanha sem o guia deles, que disse que esperaria por 3 dias, nem mais nem menos, no acampamento deles na base. Stevens e Van Trump escalaram com sucesso os primeiros 10.000 pés, mas depois disso, as coisas mudaram rapidamente de rumo. Em alturas mais extremas, com neve e gelo e enormes cumes íngremes, a subida tornou-se tanto exaustiva quanto aterrorizante. Imagine-se pendurado a 12.000 pés de altura em um penhasco escorregadio, forçando-se a subir lentamente sem saber se era possível para alguém sobreviver. Esse casal deve ter sido muito determinado. E valeu a pena. Pela primeira vez na história registrada, Hazard Stevens e Philemon Beecher Van Trump pisaram no cume do Monte Rainier, um dos pontos mais altos de todo o continente. Eles conseguiram fazer isso sem ver nenhum espírito maligno, mas o trabalho deles estava longe de terminar. Stevens e Van Trump então se tornaram as primeiras pessoas a descobrir a pior parte de escalar o Monte Rainier, a descida. Esta descoberta importante ressurgiria anos depois, em 2012, mas falaremos disso em breve. Na descida, Van Trump escorregou. Ele deslizou 40 pés antes de parar. Durante o percurso, ele sofreu um corte profundo na perna. Certamente, esse susto quase causou um ataque cardíaco nos dois, mas no fim, eles sobreviveram. Van Trump e Stevens retornaram ao acampamento onde Sluskin esperava. Sluskin pensou inicialmente que eles poderiam ser fantasmas, embora seja difícil afirmar com certeza se isso é realmente verdade. Van Trump e Stevens foram provavelmente os primeiros a descobrir o que muitos logo saberiam. O Monte Rainier é uma coisa traiçoeira e aterrorizante para enfrentar. Avanço rápido para 2012. O mundo mudou, mas a montanha continua a mesma. Anualmente, mais de 10.000 pessoas tentam alcançar o cume. Infelizmente, até 2012 mais de 400 pessoas morreram. No final da primavera daquele ano, um conselheiro de admissões na Universidade Baylor, no Texas, arquitetava um plano. Seu nome era Ross Van Dyke e no ano anterior ele havia vivido uma aventura assustadora, mas emocionante, que o deixou com vontade de mais. Quando não estava trabalhando na Universidade Baylor, Ross era um fã da natureza e talvez não houvesse nada mais emocionante para ele do que escalar um grande e distante pico de montanha. Ross havia percorrido a distância de 2.000 milhas até o Monte Rainier em 2011 e tentou alcançar o cume, mas devido ao mau tempo, a tentativa foi cancelada. Então ele estava realmente ansioso para voltar, e desta vez ele esperava levar alguns amigos consigo. Stuart Smith, seu amigo, provavelmente liderava sua lista. Smith era advogado durante o dia, mas um montanhista super experiente à noite. Na verdade, ele escalava melhor que Ross. Ele escalou algumas das montanhas mais altas do mundo, incluindo o Monte Everest. Ross sabia que tinha que convencer Stuart a participar. Ross também entrou em contato com Claire Coltgen e Stacy Wren, estudante do último ano na Universidade Baylor. Stuart Smith também convidou sua sobrinha Noelle. Então, no total, se tornou um grupo de 5. Ross Van Dyke, Stacy Wren, Claire Coltgen, Stuart e Noelle Smith. Não podemos acessar o antigo grupo de chat para ver toda a conversa, mas o grupo concordou em viajar para o Monte Rainier em junho e tentar escalá-lo juntos. Eles também concordaram em fazer do Monte Rainier uma espécie de aquecimento para uma escalada ainda maior que planejavam fazer a seguir, o Denali no Alasca. Ross Van Dyke, em particular, prestou muita atenção ao clima. Ele sabia tão bem quanto qualquer um que o Monte Rainier era famoso por seu clima severo e tempestade surpresa. Ele percebeu que havia uma janela estreita, cerca de 3 dias, no meio de junho, onde as condições provavelmente seriam perfeitas. Os 5 compraram passagens aéreas, reservaram hospedagem e empacotaram suprimentos. A situação se agravou com a chegada do grupo em 19 de junho. O Monte Rainier não é a montanha mais alta da Terra, mas é uma das mais proeminentes. Isso significa que ele se destaca muito da Terra ao seu redor, mais do que quase todas as outras montanhas do planeta. É incrivelmente dramático quando você está na base, porque está em terra que está apenas de 1.000 a 2.000 pés acima do nível do mar,
olhando diretamente para um pico que está mais de 14 mil pés acima do nível do mar. Se você não estava nervoso sobre escalar antes, com certeza ficará naquele momento. Em um estacionamento no Parque Nacional do Monte Rainier, Stacy Wren pediu a um estranho para tirar uma foto rápida dos 5. Era tudo sorrisos e entusiasmo, mas apenas alguns dias depois seria tudo menos isso. Embora Stuart Smith fosse o mais experiente do grupo, pelo que sabemos, Ross Van Dyke foi o único dos 5 que já havia tentado escalar o Monte Rainier antes. Era natural que Van Dyke levasse seu iPhone na escalada, com o objetivo de tirar fotos ao longo do caminho. Essas fotos contariam mais tarde uma história notável, mas muito mais sombria e assustadora do que qualquer um esperava. Antes de tentar alcançar o cume, o grupo precisou chegar ao acampamento base. O acampamento base mais comumente usado no Monte Rainier é o Camp Muir, que fica no lado sudeste da montanha. O acampamento está bem acima da linha de neve. É composto por vários abrigos antigos de pedra e madeira, porém a maioria dos visitantes prefere acampar em tendas. Muitos encaram o desafio de simplesmente caminhar até este acampamento e retornar. O turismo do Monte Rainier classifica a trilha como extenuante em seu site e aconselha que a viagem leva pelo menos 8 a 10 horas. Os últimos 2 quilômetros da viagem são sempre cobertos de neve. Você pode imaginar se passar 8 a 10 horas caminhando, grande parte dela na neve, e acabar em alta altitude onde o ar é super rarefeito, você vai ficar cansado. Muitas pessoas desistem nesse ponto. É, sem dúvida, um grande desafio. Porém, o grupo optou por um caminho personalizado ainda mais desafiador. No primeiro dia, eles escalaram até a geleira Emmons, perto de 8 mil pés de altura. A partir daí, mesmo com a noite caindo, eles continuaram e chegaram a uma área chamada Sherman Flats. Sherman Flats fica no topo de uma geleira e está a aproximadamente 10 mil pés de altura. Imagine fazer tudo isso em um único dia de caminhada. Todos os 5 membros do grupo chegaram ao acampamento base, mas após essa caminhada difícil, uma delas, Claire Coultgen, disse que não estava se sentindo bem. Isso poderia ter sido várias coisas. Poderia ter sido a altitude. Poderia ter sido exaustão. Talvez ela estivesse doente. Poderia ter sido uma combinação de todas as 3. Mas após conversar com o grupo, Claire decidiu que não queria subir mais. Havia decepção por todos os lados, mas o restante do grupo ainda queria continuar. Eles acharam que mesmo com 4 pessoas trabalhando juntas, ainda tinham força suficiente para chegar ao topo. Claire optou por ficar em Sherman Flats e continuar acampando, e ela tinha um par de binóculos para assistir enquanto os outros subiam mais a montanha. Naquela noite, Ross Van Dyke tirou uma selfie do acampamento base, mostrando suas tendas ao fundo. Você pode ver claramente que onde eles estão acampando está bem acima das nuvens. Na manhã seguinte, ele juntamente com Stuart Smith, Noel Smith e Stacy Wren se afastaram do acampamento em direção ao cume da montanha que ainda se erguia sobre eles. Eles ainda tinham mais 4 mil pés para subir, e esses seriam de longe os 4 mil pés mais difíceis e perigosos de toda a jornada. Isso já não era mais uma caminhada. Cada membro do grupo estava equipado com crampons em suas botas e bastões em suas mãos enluvadas. Os 4 estavam unidos por uma corda de segurança. Uma foto de Ross Van Dyke, de 21 de junho, capturou o momento. Mostra Stacy Wren e Noel Smith subindo lentamente o trecho final do Monte Rainier. Após 6 longas horas, todo o grupo conseguiu. E todos chegaram inteiros. Stacy e Noel deviam estar muito felizes. Ambas acabaram de se formar. Noelle do ensino médio e Stacy da Universidade Baylor. Assim, o êxito da reunião pode ter parecido a forma simbólica ideal de celebrar. Stacy admitiu depois que foi a escalada mais árdua que já enfrentou. Apesar de ter vasta experiência em escaladas no Colorado. Infelizmente, a alegria deste momento estava apenas a 1 hora de distância da dor, sofrimento e terror. As vistas eram deslumbrantes, como se vê nas fotos de Ross, mas o cume não é lugar para ficar muito tempo. Embora o tempo estivesse favorável até então, Ross e o grupo sabiam que poderia mudar repentinamente. Precisavam descer a montanha e se reunir com Claire Coultgen.
Claire estava observando com seus binóculos e diz que na verdade viu eles alcançarem o cume de baixo, então ela também estava ansiosa para se reunir com eles, e ela estava observando o melhor que podia enquanto eles começavam a fazer o caminho de volta para baixo. A viagem de volta era esperada para levar várias horas. No início, tudo parecia estar indo bem. O desastre chegou sem aviso. 1000 pés abaixo do cume, cerca de 1 hora depois de terem começado a descida, o pesadelo começou. Em uma entrevista selvagem de podcast que eu vou linkar na descrição, Stacey Wren fala sobre isso da perspectiva dela. Então tínhamos estacas colocadas a cada 10 pés, por onde passávamos nossa corda para que, se alguém caísse, ela amortecesse a queda. Garantimos nossa segurança lá, pois sabíamos que essa era uma parte crucial da escalada. E a pessoa na frente já havia terminado a travessia. Ele estava em uma área bem mais segura do glaciar. E os outros estavam chegando a essa parte mais segura, e eu estava atrás, então eles se sentiam confortáveis onde estavam, e ao mesmo tempo, basicamente, ficamos sem estacas, então todas estavam na frente e não atrás, e nós como grupo tomamos a decisão de não colocar outra estaca. Pensamos em pegar nosso equipamento com muito cuidado, estávamos bem. Na verdade, eu estava muito assustado porque não estava na área segura da geleira, entende? Ainda estava bastante íngreme. Mas você nunca quer ser o elo mais fraco, especialmente sendo o mais jovem. Especialmente sendo mulher, você nunca quer ser a que diz, estou com medo, ou me sinto lenta, ou não me sinto capaz disso. Mas eu não disse nada, apenas disse, sim, parece bom. Vamos puxar a estaca. E foi aí que tudo deu errado. Stacey deu seus próximos passos após puxarem os equipamentos, mas quando colocou seu crampon, ele não se fixou no gelo. Ele escorregou, e embora ela tenha usado desesperadamente seu machado de gelo para tentar se autoprender e parar sua queda, não havia como interromper seu deslize montanha abaixo. E como estavam todos amarrados, a força de seu deslize atingiu os demais em efeito dominó. Todo o grupo foi repentinamente arrancado de seus pés, deslizando juntos pela lateral de uma montanha super íngreme e alta. Isso era praticamente o pior cenário possível, mas o que o tornava ainda pior era o fato de o grupo estar bem acima de uma enorme fenda. Esses obstáculos mortais são melhor descritos como canyons de gelo. A fenda pode ser bastante larga, mas mais importante, o fundo pode ser muito profundo, às vezes até 150 pés. Mais de 10% das mortes em montanhismo são causadas por quedas em fendas. Então, os 4 estavam deslizando incontrolavelmente montanha abaixo, direto em direção a essa enorme fenda, e a borda da fenda era literalmente em forma de rampa. Acredite, a última coisa que você quer ver ao escorregar montanha abaixo em um terreno gelado é uma rampa, mas foi o que eles viram. Ross Van Dyke lembra que imediatamente pensou em sua esposa e disse a si mesmo, "Ei, é isso. É assim que vou morrer." Todos decolaram desta rampa de gelo e ficaram no ar. Stacey Wren estimou que eles subiram no mínimo 3 metros. Ela estava convencida de que iriam morrer, e teve uma estranha sensação de calma sobre ela em pleno ar. Ela disse, eu me lembro de estar no ar e pensar, acabou. Este é o fim. Nós vamos morrer totalmente. E eu me lembro de estar em paz. Mas isso não foi o que aconteceu. Contra todas as probabilidades, este emaranhado de alpinistas fora de controle atravessou a fenda e caiu descontroladamente no lado oposto. Stuart Smith e Ross Van Dyke conseguiram, neste ponto, cravar seus machados de gelo no lado da montanha, o que pareceu parar a queda. Van Dyke notou que sua boca sangrava. Logo depois, ele percebeu que o grupo de 4 agora era de 3 pessoas. Noel Smith estava desaparecido. Após 1 minuto de busca frenética, eles encontraram uma fenda menor por perto, e dentro dela, pendurada de cabeça para baixo por uma corda, estava Noel. Foi um alívio e um pouco de milagre que ela estava viva. Não apenas isso, mas o grupo mais tarde perceberia que a queda acidental dela na fenda provavelmente os ancorou a todos na montanha. E os manteve vivos. Mas ainda não era todo alívio. O grupo estava muito machucado pela queda, e o pior de tudo, Noelle estava completamente presa e em grande perigo.
Por um golpe de boa sorte, um alpinista de Montana chamado Peter estava por perto na montanha e viu o grupo em apuros. Treinado em medicina de selva, ele se aproximou e conseguiu ajudar o grupo espancado. Enquanto isso, Ross Van Dyke tentou desesperadamente ligar para o 911, mas não havia sinal suficiente. Heroicamente, apesar de ter uma perna deslocada, ele se arrastou de volta para cima da montanha e finalmente conseguiu fazer a ligação. Van Dyke foi informado que eles tinham cerca de 90 minutos antes da chegada dos guardas. Parecia que as coisas iam ficar bem, mas eles mal sabiam que o pior acidente do dia ainda estava por vir. Milhares de pés abaixo, guardas de escalada do Serviço Nacional de Parques se mobilizavam para escalar a montanha o mais rápido possível. A viagem da base ao cume geralmente leva 3 dias. Os guardas esperavam alcançar o cume em menos de 2 horas. Um dos 4 guardas que responderam era Nick Hall, de 33 anos. Hall estava encarregado da maca de resgate, sendo responsável por colocar os alpinistas feridos na maca, que seria içada para um helicóptero de resgate. Esta foi uma tarefa extremamente árdua. Hall não só teve que escalar o Monte Rainier a uma velocidade de classe mundial, como também teve que se sentar empoleirado em uma encosta gelada, com 35 graus de inclinação, enquanto lutava com uma grande maca de plástico puxada por ventos de 40 milhas por hora. Se isso já não fosse ruim o suficiente, ao se aproximar do local do resgate, ele também tinha um helicóptero Chinook bem acima dele, soprando vento adicional em cima dele. Um chamado assustador logo chegou ao centro de operações de outro guarda que estava observando Hall. A chamada foi a seguinte: guarda, ok, isso acabou de ficar realmente sério. O helicóptero 62 estava abaixando a maca até Hall e a maca perderam contato com o chão e ele deslizou pela geleira Emmons. Não temos mais contato com Hall. Centro de operações tem contato com Hall. Negativo, ele se movia em alta velocidade. Ele estava descontrolado e eu o vi lançar de um serraque em certo momento. Então, assim como os 4 alpinistas do Texas horas antes, e como Philemon Beecher Van Trump muitas décadas atrás, o guarda Nick Hall havia escorregado e agora estava deslizando pela encosta mortal do Monte Rainier. Mas ao contrário dos outros, ele não teria tanta sorte. Nick Hall foi arremessado a cerca de 30 a 40 pés no ar após ser lançado da borda de um grande bloco de gelo. Sob ele, uma densa névoa provocada por ventos de tempestade. Os guardas florestais ficaram horrorizados ao verem Nick sumir na névoa. Van Dyke lembraria que algo aconteceu. Durante o resgate dele e de seus amigos, algo chocou os guardas florestais, mas eles se recusaram a revelar o que era. Somente após serem levados em segurança por helicóptero para baixo da montanha, os guardas florestais revelaram aos alpinistas que um deles havia caído montanha abaixo. No resgate inicial, 3 dos 4 alpinistas presos foram levados em segurança para baixo. Stacy Wren foi a última a ser atendida, por ser a menos ferida do grupo. Porém, enquanto ela era colocada na maca, uma corrente de ar começou a empurrar o helicóptero em direção à montanha. Os guardas florestais no chão temiam o pior devido à proximidade, e mergulharam sobre Stacy para protegê-la. Um sistema de tempestade se aproximava rapidamente, trazendo neve intensa e fortes ventos. Felizmente, o desastre foi evitado neste caso, mas o helicóptero teve que retornar para a base da montanha. Stacy Wren e 2 guardas florestais passaram a noite na montanha, acredite se quiser. Se você se colocar no lugar dela, ela estava desidratada. Ela sofria de hipotermia. Ela não comia nada há muito tempo. Ela estava absolutamente exausta. Na manhã seguinte, acordaram com visibilidade nula, impossibilitando totalmente um resgate de helicóptero. A única opção restante era eles navegarem sozinhos de volta montanha abaixo até a segurança. Aparentemente, Stacy pediu aos guardas em certo momento para deixá-la na montanha. Ela é citada dizendo: "Ei, você pode apenas cavar um buraco e me deixar aqui?" Acho que terminei. Eles recusaram, e os 3 conseguiram o que deve ter sido uma escalada brutal até a base da montanha em condições de nevasca e visibilidade zero. Surpreendentemente, os 4 alpinistas do Texas sobreviveram.
Eles se reuniram com Claire Coltken, que provavelmente estava dividida entre estar feliz por não ter feito a escalada com eles e estar horrorizada com o que havia acontecido. 3 dos 4 envolvidos no acidente foram hospitalizados. Eles foram levados para o centro médico do exército Madigan, perto de Tacoma, a 1 hora do Monte Rainier. Ross, o fotógrafo, capturou as terríveis feridas no rosto dele enquanto descansava na cama do hospital. O grupo de escalada do Texas estava traumatizado, mas eles acabariam ficando bem. O paradeiro e o destino do guarda florestal Nick Hall permaneceram um mistério total. O tempo não melhorou por mais 2 semanas. Por fim, quando as condições se tornaram seguras, os guardas florestais embarcaram em um helicóptero Chinook e retornaram ao local do acidente. Como era de se esperar, não havia nenhum sinal de Nick Hall, nem mesmo um vestígio de que ele já esteve lá. Depois de um bom tempo voando sobre a área procurando, os guardas florestais eventualmente avistaram uma pequena forma escura parada quase 3.000 pés abaixo de onde Nick Hall foi visto pela última vez. Chegando o mais perto possível com o helicóptero, eles perceberam que provavelmente era Hall, mas não tinham certeza. Eles desceram um guarda florestal até o chão, que se aproximou a pé. E foi então, tragicamente, que tiveram a confirmação de que era Nick Hall. Ele não resistiu à queda. Os guardas florestais depois supuseram que ele havia caído cerca de 731,5 metros após ser lançado do Serraque. Só para te dar uma ideia do que deve ter sido, é o mesmo que cair do 144º andar do Burj Khalifa em Dubai. A história já havia sido bastante divulgada na mídia, mas após a morte do guarda florestal, recebeu ainda mais atenção. Podcasts ao ar livre cobriram a história. Os canais de notícias fizeram uma série de coberturas. Por um breve momento, os amigos do Texas e o falecido guarda florestal, Nick Hall, ficaram famosos, mas pelo último motivo que alguém desejaria. O Serviço Nacional de Parques conduziu uma investigação e emitiu um relatório extenso sobre o desastre, com um foco particular em explicar o que levou à morte prematura e trágica de um guarda florestal durante o resgate de outros. Várias causas foram encontradas, sendo a mais surpreendente o fato de Nick Hall não ter levado um machado de gelo, que poderia tê-lo impedido de deslizar. O relatório também citou problemas com o fato de que havia apenas 4 guardas florestais tentando resgatar 4 alpinistas e que a operação estava um tanto desorganizada, sem um líder de equipe claro. No final, os trágicos eventos de 21 de junho de 2012 viverão na parte sombria da história do Monte Rainier. É um dos piores acidentes que já aconteceram lá, se não em qualquer montanha, em qualquer lugar. E o que torna isso tão trágico e tão difícil de pensar é que, com uma melhor preparação e apenas um pouco mais de cautela, provavelmente tudo poderia ter sido evitado. Obrigado por assistir. Até a próxima. Mantenha-se audacioso e viva corajosamente.